Bom dia, irmãos. Agora sim. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Hoje o pastor me deu essa missão difícil, né? De expor para os irmãos o texto de Gênesis capítulo 6. Podem abrir comigo. E como o pastor falou, é um texto que gera muitas perguntas, muitas dúvidas. E eu recebi essa missão que eu confesso bastante difícil de expor aqui para os irmãos quais são as interpretações que são mais aceitas, né, na academia, que vêm sendo defendidas por muitos homens de Deus ao longo do tempo, né, da história da igreja. Aí vemos muitos homens de Deus piedosos que devotaram suas vidas no estudo da palavra do Senhor. E existem 3 teorias que são aceitas na academia. E hoje eu vou tentar expor para vocês o que essas teorias ensinam e vou assumir uma delas e tentar trazer algumas reflexões para a edificação dos irmãos, amém? Agora vamos à leitura de Gênesis capítulo 6, que diz: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábuas de ciprestes, e nelas farás compartimentos e calafiteras, com bertume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, 1 embaixo, 1 em segundo e 1 em terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na terra, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leve contigo de tudo o que se come, ajunta contigo e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Então, este é o capítulo 6 de Gênesis. E como que surgiu, né, essa oportunidade de eu vir aqui falar para os irmãos sobre esse texto? Mais ou menos, eu acredito que por volta de 1 semana ou 2 semanas, né, pastor? Eu fui procurá-lo por WhatsApp porque eu estava com dúvidas sobre esse texto. Aí eu falei, vou procurar a opinião do nosso pastor, né? Quem melhor que ele para nos instruir sobre a palavra de Deus? Porque, querendo ou não,
o nosso pastor, ele é alguém que devotou sua vida para aprender as Escrituras. Ele estudou durante anos no seminário, fez mestrado, é alguém que tem já um arcabouço ali, um preparo sólido, né, para nos ensinar e nos instruir sobre as Escrituras. Então, conversando ali com ele, eu falei, pastor, eu tenho umas ideias aqui, não sei se você vai achar heresia, e comecei a apresentar ali para ele umas ideias que eu tinha do texto. De início, as nossas ideias não se batiam, e a gente começou, né, um diálogo ali, uma conversa. Eu não gosto de debates, eu prefiro um diálogo, né, sobre as Escrituras, onde você conversa, discute ali os pontos de vista, mas sem aquele tom, né, colérico e ríspido, né, que tem os debates, aqueles debates calorosos, que parece que colocam os irmãos como adversários ali, degladiando. Eu não gosto dessas coisas. E o pastor ali foi me instruindo ali, né, no caminho para entender melhor esse texto, e me incumbiu da missão de trazer para os irmãos o resultado dessa minha pesquisa, desse meu estudo. E essa difícil missão que eu vou tentar cumprir aqui hoje, passando para os irmãos um pouco do que eu aprendi durante essas últimas 2 semanas, estudando o texto de Gênesis 6. Pode passar para o próximo? Então, como o pastor já havia adiantado, esse texto, ele é um texto muito difícil. É um daqueles textos que nós chamamos na teologia de textos obscuros. E uma das regras básicas de hermenêutica, de interpretação bíblica, é que para textos obscuros, textos que são mais difíceis de se compreender, nós temos que buscar em outros lugares das Escrituras, em outros textos, outros que são mais claros, que são mais fáceis de entender, para lançarmos luz nesses textos que são mais difíceis. E ao longo da história da igreja, muitos homens de Deus se debruçaram a fazer isso, exatamente com esse texto, e em específico no versículo 2, né? Que fala sobre os filhos de Deus, como vocês estão vendo nos slides. E existem 3 teorias que são amplamente aceitas na academia, que muitos teólogos de renome, homens de Deus, defenderam ao longo da história da igreja. E dentre elas temos a primeira teoria: os filhos de Deus são filhos de Sete. A segunda, os filhos de Deus são anjos caídos. E a terceira, os filhos de Deus são homens poderosos. E essas 3 visões que eu vou tentar explicar, trazer aqui para os irmãos por cima, né, porque o tempo é curto, os argumentos principais que eles utilizam, e a partir do momento que eu for desenvolvendo o estudo, eu vou assumir uma dessas posições e vou trazer algumas reflexões práticas para nossas vidas a partir dessa posição. E adiantando aqui, vou falar até para o pastor, eu tomei uma conclusão que eu não achei em livro nenhum. Uma conclusão de que a posição que eu irei defender aqui para os irmãos é repleta de ensinamentos. É uma posição que ela é, no meu ponto de vista, melhor que as demais, porque ela tem muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. E eu gosto muito dessa questão da teologia como uma ideia de vida prática, porque a gente não pode separar o estudo da palavra, a teologia, da prática, porque estudar a Bíblia, querendo ou não, tem totalmente uma relação com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos, o modo como nós procedemos no dia a dia, pois a palavra de Deus, ela nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, é através das Escrituras que nós somos guiados por Deus a andarmos em seus caminhos. Então, é algo extremamente prático e útil para nós. E eu acredito que os ensinamentos que eu irei trazer para os irmãos aqui das Escrituras são ensinamentos extremamente úteis. E passando para o próximo slide, nós temos aí uma frase, né? Uma frase clássica, bem conhecida, muitos irmãos já devem ter visto, de Agostinho de Hipona, né? Ali do final do século III, um dos autores patrísticos, né? Que viveu ali próximo do período dos apóstolos. E ele diz: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. Então, meus irmãos, em temas como esses, que não são essenciais para a nossa fé, temas que não são centrais para a nossa fé cristã, que não envolvem ali doutrinas que são base, né, que são pilares da nossa fé cristã, nós devemos ter, antes de tudo, humildade. Eu acredito que
a melhor chave hermenêutica para textos como esses, textos difíceis, é nós termos a humildade de reconhecer, né, que em meio à diversidade, em meio a tantas opiniões diferentes, existe um ponto de convergência. Existem homens que se devotaram ali em suas vidas a estudarem o texto, de forma que esse texto traga para nós ensinamentos vindos de Deus, vindos da palavra do Senhor. Homens que se basearam nas Escrituras com pontos de vista diferentes a respeito de um mesmo tema, de um mesmo assunto e de um mesmo texto. E eu acredito que entre essas três visões há esse ponto de convergência, de homens que buscaram expor aquilo que Deus nos ensina nas Escrituras. E eu escrevi ali, né, em temas que não são essenciais, ou seja, que não são centrais para a nossa fé, devemos proceder sempre com humildade, movidos pelo amor e visando, em última instância, a unidade cristã. E isso é algo que eu quero enfatizar hoje. A unidade cristã. Em nossa tradição presbiteriana, não faltam exemplos de unidade cristã. Nós tivemos ao longo da nossa história de mais aí de 400 anos, de mais de 300 anos de tradição, muitos teólogos, homens de Deus presbiterianos, que se debruçaram sobre as Escrituras, porém discordaram em alguns temas. A título de exemplo, temos Cornelius Van Til e Russell Doane, que, embora tenham discordado em muitos assuntos, inclusive em assuntos escatológicos, que é o assunto que o pastor estava abordando há pouco, eles se uniram em prol de uma causa maior, em prol do Evangelho, deixando de lado as diferenças que não são essenciais para a nossa fé, que não são pontos centrais, essas diferenças que nós chamamos de secundárias, né? Não entenda mal. Secundárias não é porque não seja importante, é porque não é algo essencial para a nossa fé. Não é algo que, se você pensar de outra forma, você é um herege, você não pode ser salvo. E esses homens, eles se uniram para falar de Jesus, escreveram obras ali, não juntos, mas Russell Doane publicou ali muitas obras de Cornélio Van Til, mesmo tendo diversas diferenças ali, divergências. Então você vê ali esse espírito de catolicidade cristã, né? Uma catolicidade ali reformada em Russell Doane. Outro exemplo clássico é o exemplo de Van Til novamente, com Gordon Haddon Clark. Você vê ali que eles tiveram embates, eles discordaram completamente em determinados assuntos, mas no fim ambos reconheceram, né, que embora os pontos de vista sejam diferentes, eles são homens que contribuem para a igreja de maneiras diferentes, com seus pontos de vista diferentes, mas ambos edificaram a igreja do Senhor com seus trabalhos, com seus livros, com seus ensinamentos, né? E você vê que, de novo, aí um ponto de convergência entre eles, que é a unidade cristã, essa catolicidade que eu vou tentar expor aqui para vocês hoje também. É uma ênfase que eu quero dar nesta manhã. Pode passar para o próximo? Voltando, né, ao posicionamento, nós temos aí a primeira posição, que é que os filhos de Deus são a descendência santa de Sete. Aqui nós vemos o versículo 2, né, do capítulo 6, que diz: Vem dos filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E essa teoria de que os filhos de Deus são a descendência santa de Sete, ela é a teoria que se encaixa melhor no contexto imediato do texto. Se os irmãos se atentarem aos capítulos anteriores, vocês verão que tem ali a descendência de Caim, tem a descendência de Sete, e no contexto imediato você vê que essa teoria ela se encaixa, porque ela está de acordo ali com a ideia de descendência, e segundo ela, os filhos de Deus então seriam na verdade homens de Deus que guardaram a boa religião, que não se esqueceram, né, do Senhor, que procuravam andar segundo o Senhor e proceder nas suas vidas corretamente, mas em algum momento ali eles tomaram uma decisão. Eles tomaram a decisão de se casarem com a descendência ímpia de Caim, com pessoas que não andaram nos caminhos do Senhor, com pessoas que não guardaram uma boa religião, pelo contrário, pessoas que se esqueceram do Senhor e que andaram e procederam com as suas vidas como se não houvesse Deus. Como diz ali, se não me falha a memória, no Salmo 14, né, o insensato que diz no seu coração que não há Deus, e começa a se sentir
o senhor de sua própria vida, de seus próprios caminhos, e assim era a procedência da descendência ímpia de Caim. E por conta dessa mistura, né, de descendências, uma descendência santa, que guardava a boa religião, que andava nos caminhos do Senhor, com uma descendência ímpia, que fazia tudo que era oposto a essa, Deus se irou, porque gerou ali filhos que não procederam como seus pais, e se desviaram completamente, começaram a encher a terra de maldade, e o pecado se alastrou de tal forma que chegou ao ponto do Senhor dar um ultimato e ameaçar destruir a todos com o dilúvio universal. E este posicionamento, eu coloquei ali alguns exemplos, né? Foi defendido ali por João Calvino, pelos comentaristas presbiterianos, né? Martin Henry, Martin Pole, pelo comentarista anglicano John Trapp, por John Gill, né? Que é o chamado Calvino Batista, e um teólogo aí contemporâneo que eu coloquei, o R.C. Sproul e o Russell Shedd, mas tem muitos outros homens de Deus que defenderam esse posicionamento. Então você vê aí que muitos homens aí que foram teólogos de renome, que debruçaram suas vidas para entender as Escrituras e falar de Jesus, eles defenderam esse posicionamento. Pode passar para o próximo? A posição 2 é de que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos. Essa daqui, do meu ponto de vista, é o posicionamento mais interessante, porque ele instiga um pouco o nosso imaginário. Sem dúvida, dentre todas, essa daqui é uma interpretação muito mais sobrenaturalista. Eu acredito até que completamente. E ela se baseia na ideia de que os filhos de Deus, na verdade, são anjos, e eles fazem ali um paralelo, né, uma ligação com aquele texto do livro de Jó, quando fala que Satanás esteve ali na presença de Deus, junto aos filhos de Deus, e começou a acusar Jó de várias coisas, e aqueles filhos de Deus ali que Satanás esteve na presença deles quando entrou na presença do Senhor, a Bíblia usa esse termo para se referir a eles como sendo anjos. Então eles fazem esses paralelos. E esse paralelo também eles fazem baseado na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. E na Septuaginta, esse termo, filhos de Deus, né, é traduzido como anjos. Então, essa interpretação aí tem um apoio aí histórico muito forte, porque a interpretação majoritária entre os judeus, na tradição judaica, antes mesmo de existir o cristianismo, né, antes de Cristo, esse posicionamento já era defendido por diversos intérpretes judeus, está presente no livro Pseudepígrafo de Enoque, e é uma posição aí que foi defendida por diversos autores patrísticos, pais da igreja, até mesmo por Agostinho de Hipona, que eu citei no início. Então, é um posicionamento viável, embora seja mais sobrenaturalista. E pode passar para o próximo? O posicionamento 3 aí que temos, por último, é de que os filhos de Deus, na verdade, são homens poderosos. Este posicionamento, irmãos, sem dúvidas, dentre todos, é o que é menos popular entre os teólogos. Porém, ele também é um posicionamento viável. Eles fazem ali toda uma exegese do termo filhos de Deus, fazendo uma ligações com outros textos, dizendo que a raiz semântica é a mesma e que tem ali uma relação de filhos de Deus serem, na verdade, homens poderosos da época, reis, homens de renome que tinham muito poder, que decidiram em determinado momento casar-se, né, com as filhas dos homens, que na verdade eram plebeias, a fim de aumentar o seu poder, aumentar a sua influência, e eram homens completamente ímpios que decaíram, né? E por conta desse pecado, Deus trouxe ali sobre a terra o juízo, segundo essa interpretação. E eu me esqueci, mas na teoria 2, né, eles ensinam que esses anjos, eles abandonaram, né, o seu lugar, e viram as filhas dos homens, né, e acharam elas formosas, bonitas, e tomaram para si e tiveram relações com ela. Os que defendem essa teoria até se apoiam naquele texto de Ló, onde ali a gente vê que pouco antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, o Senhor envia anjos, e esses anjos vão até a casa de Ló, mas quando eles estão a caminho, quando estão quase para entrar, né, prestes a entrar ali na casa de Ló, os vizinhos de Ló pedem para ter relações com esses anjos. Então, eles, através desse texto,
querem dizer que é possível que se tenha uma relação entre anjos baseado no desejo daqueles homens. Mas o problema disso, meus irmãos, é que ali aqueles homens, aqueles vizinhos de Ló, não sabiam que eram anjos do Senhor. Eles pensavam que eram homens. Porque a forma que eles se apresentaram ali foi em forma de homem. Eles comeram, eles beberam. Era uma forma ali material. E o texto em que Jesus fala ali no Evangelho que os anjos não se casam e não se dão em casamento é um empecilho assim insuperável para este posicionamento. É o calcanhar de Aquiles da teoria 2, né, de que os filhos de Deus são, na verdade, os anjos. Porque Jesus declara, né, que eles não se casam e nem se dão em casamento, ou seja, são seres ali assexuados que não têm neles, né, essa questão de tomar para si, que no texto aqui se refere mesmo com uma relação não apenas conjugal, mas uma relação de posse, de matrimônio. E isso não casa com aquilo que Jesus nos ensina. Então, é o maior empecilho para a teoria 2. E pode passar para o próximo? Entretanto, meus irmãos, todas as 3 teorias são teorias que são viáveis, que são bem aceitas na academia, como eu já disse, e que foram defendidas por vários homens de Deus. Por isso, você pode crer em qualquer uma delas, sem ter aquele peso na consciência de que você é um herege, de que você está crendo em algo que, de alguma forma, vai atrapalhar você, até mesmo a ser salvo, né? Porque tem certas doutrinas que mexem com a base da teologia cristã que não tem como serem aceitas. Como, por exemplo, o camarada que nega a deidade de Cristo, a divindade de Jesus. Alguém que nega a divindade de Jesus, com certeza é um herege. E este pensamento que ele tem não é apenas uma ideia, um pensamento, é uma heresia que se opõe até mesmo à obra de salvação ali na vida daquela pessoa, impedindo-a de chegar até a verdade de Deus. E ela acaba acreditando numa mentira, numa heresia, e vai por caminhos tortuosos que o leva à perdição. Mas neste caso, se você acreditar em qualquer uma dessas teorias, não vai ocorrer isso, porque não são temas essenciais para a fé cristã. Entretanto, como eu coloquei ali no texto, né, não sei, eu acho que ficou um pouco pequeno, acho que para os irmãos ficou melhor para ler. Mas nós somos seres criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, ontologicamente, nós temos dentro de nós esse ansejo de unidade, de catolicidade cristã, né? Então, esse apelo de unidade é uma coisa que tem dentro da gente como um reflexo de um Deus triuno. Um Deus ali que ele, por ser um Deus triuno, como eu escrevi ali, ele é 3 em 1. E partilham de uma mesma essência divina, mas subsistem em 3 pessoas distintas. Então você vê ali uma essência divina, que é a unidade, e 3 pessoas distintas, que é a diversidade. Então você vê isso que é chamado por muitos teólogos, né, estudiosos, o Adalto Lourenço, mesmo pastor presbiteriano, ele afirma que isso é a impressão digital que Deus colocou em sua criação, né, de que tem essa diversidade e unidade. Pô, eu aceito, irmão. Deus abençoe. Bem melhor. Aí eu consigo respirar melhor. E isso a gente vê em tudo, em toda a criação. Você vê profundidade, largura, e tudo é 3 em 1. Se você for olhar, até mesmo na ciência, isso está impregnado em toda a criação e principalmente no homem. Deixa eu arrumar a máscara. Então, o homem, até mesmo o homem que é ímpio, né, que não conhece ao Senhor, ele tem dentro de si esse anseio pela unidade. Você vê aí em ideologias humanas, como a filosofia não, né, o pensamento sociológico do multiculturalismo, de que é a ideia de que várias pessoas de diferentes culturas, com diferenças de crenças, podem viver ali em unidade, né, e felizes e viverem bem.
debaixo da mesma lei ali, mas em unidade, mesmo tendo pensamentos diferentes. Embora essa teoria seja questionável, né? Como diz ali o Theodore Dalrymple, que é um ensaísta britânico muito famoso, em seu livro A Vida na Sarjeta. Ele brinca um pouco com essa teoria, usando um exemplo prático de uma pessoa que na parte da manhã se vira até Meca, né, como os muçulmanos fazem, para fazer uma oração. Depois à tarde ele sacrifica uma galinha e depois à noite ele vai para uma missa rezar. E segundo essa visão multiculturalista, ele poderia fazer isso sem ser muçulmano, sem ser católico e sem ser pagão. Então você vê aí que no multiculturalismo, se você for tentar pôr em prática essa ideia de que cabe todas as culturas juntos, né, esse relativismo, isso não funcionaria. Mas você vê que esse ensejo, né, no coração humano de unidade, esse apelo à unidade, existe até mesmo entre os ímpios. E isso é uma coisa que também pertence a nós cristãos. Nós que somos regenerados, nós devemos ter esse ensejo em nosso coração, sempre orando a Deus pela unidade da igreja. Porque a igreja não é só a igreja presbiteriana, é a igreja do Senhor, que nada mais é senão o corpo místico de Cristo, e aqueles que o compõem não são só pessoas de nossa tradição. Às vezes são pessoas que pensam diferentes de nós. São pessoas que acreditam em coisas que até mesmo nos escandalizam. E a gente vê que em meio a essa diversidade de pensamentos, em meio à diversidade de interpretações bíblicas e teológicas, existe um ponto de convergência entre todas elas, que é a unidade cristã. E a unidade cristã está baseado em uma coisa, num alicerce firme, que é Jesus Cristo. Ele é a base da unidade cristã, porque todos nós, de diferentes tradições, de diferentes igrejas, de diferentes denominações, nós compomos, né, o corpo místico de Jesus. Então, a igreja do Senhor não é só os que pertencem à igreja presbiteriana. Nós não somos sectários. Nós não somos pessoas que acreditam que só quem pensa como a gente vai para o céu. Pelo contrário, nós temos em nossa tradição impregnada essa questão da catolicidade cristã, da catolicidade reformada. Muitos até se intitulam como católicos reformados, justamente por causa dessa ideia de unidade cristã. Então, passando para o próximo slide, nós temos aí uma frase, né, de Charles Haddon Spurgeon, que diz: dentre outras interpretações desta sugestiva pergunta, né, a pergunta de quem é filho de Deus, a seguinte é repleta de ensinamentos. Então, no decorrer desse estudo, eu vou me propor a defender a teoria de número 1, de que os filhos de Deus, na verdade, são a descendência de Sete, que se misturou ali com a descendência ímpia de Caim e que geraram ali filhos iníquos. E aquela maldade ali, quando se aumentou ali na terra, se espalhou de modo que tomou toda aquela sociedade, todo aquele mundo antigo. Então, eu acredito que dentre as 3 interpretações, o que pesou mais nessa minha escolha foi exatamente isso, o fato dessa interpretação ser repleta de ensinamentos práticos para a nossa vida cristã, para a prática cristã. Então, além disso, tem a questão exegética, né, que é muito mais confortável por fazer total sentido com o contexto imediato do texto, né, que já estava falando ali sobre as descendências. Você não vê o texto falando sobre homens poderosos, sobre reis. Você vê o texto falando sobre descendências. Você não vê o texto em nenhum momento fazendo menções sobre anjos, tanto que os que defendem essas posições buscam em outros textos, lá da Epístola de Judas, da segunda epístola de Pedro e também da terceira epístola de Pedro, mas no contexto aqui imediato, no contexto de Gênesis, a gente vê que o que realmente se encaixa é essa teoria 1, a teoria de que, na verdade, os filhos de Deus são a descendência, né? A descendência ímpia se casando ali com a descendência santa. E você vê que essa ideia aí está presente até mesmo em autores que não concordam com essa teoria. Eu queria citar aqui Agostinho, né, que em seu livro Cidade de Deus, ele defende, né, que desde ali de Caim e Abel, onde Caim ele foi o fundador, né, da cidade dos homens, né, ele foi o fundador da primeira cidade que temos conhecimento na humanidade. Então, a primeira pessoa a fundar uma cidade foi Caim, e fundou a cidade dos homens. E por outro lado temos Abel, né,
que foi o primeiro a povoar, né, a cidade celestial. Foi o primeiro a ir para o céu. Então, a gente vê aí esse paralelo entre os filhos de Deus e os filhos dos homens ao longo de todas as Escrituras e ao longo de toda a história da humanidade. Sempre tivemos, de um lado, os filhos de Deus e, de outro lado, os filhos dos homens. Os filhos de Deus que, segundo os autores patrísticos, principalmente Agostinho, né, segundo ali a teologia da peregrinação, que são peregrinos nessa terra. São pertencentes a uma outra terra, uma terra distante. São pertencentes ao céu. São aqueles que irão habitar o novo céu e a nova terra. Então, essas pessoas, na verdade, são uma nova criação. São uma nova criatura. O que significa que, antes mesmo de nós estarmos lá no céu, na nova terra, naquela nova criação, nós já fazemos parte dela, porque somos nova criatura, somos nova criação. Então, é isso que eu vou tentar expor e trazer para os irmãos algumas reflexões práticas para as nossas vidas a partir do texto de Gênesis 6. Pode passar para o próximo? A depravação do mundo antigo. Os homens começaram a se multiplicar na terra, o que foi resultado de bênção divina. Mas tão logo o pecado perverteu a graça divina de uma tal maneira que aquilo que antes era bênção se tornou em maldição. Provérbios 29, capítulo 16, declara que quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Isso significa que quanto mais pecadores, mais pecado nós teremos. Então, quando você vê ali um crescimento de famílias, né, de pessoas se multiplicando, o que foi ordem de Deus, né, de se espalhar, se multiplicar pela terra, o que foi uma bênção. Isso, quando entra em conflito ali com o pecado, e o pecado começa a corromper, né, perverter essa graça divina, que é se multiplicar pela terra, isso começa a mudar. Isso deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição, porque o pecado começa a tomar tal proporção que as famílias são completamente corrompidas por ele. E você vê que as famílias em Gênesis 6, a consequência ali dos pecados dos filhos de Deus, que eu vou tratar mais para frente, não foram nada boas. Foram consequências catastróficas que culminaram ao ponto de Deus ameaçar destruir a todos com um dilúvio universal. E pode passar para o próximo? E por isso que a gente temos aí a importância da autoridade masculina, da autoridade do homem de Deus sobre a sua família. E isso é uma coisa que a igreja, principalmente por influência de ideologias humanas, por influência do espírito deste século, se esqueceu. A autoridade do homem, a autoridade do homem de Deus, que tem o dever de liderar a sua família para que eles se aproximem de Deus, para que a sua família esteja na presença do Senhor. E ali eu escrevi no início, né, que o pecado ele é como uma praga infecciosa, que causa mais danos em cidades populosas. Com a multiplicação dos homens na terra, tivemos o aumento do número de famílias. Porém, este aumento foi seguido com o aumento dos pecados. E essa influência do pecado causou danos profundos nas famílias daquela época. Então, você vê aí novamente o pecado. Como que o pecado corrompe e atinge? Durante aquela grande praga que nós tivemos, uma das piores pandemias na história, no período medieval ali na Europa, por volta ali do século, eu não vou lembrar de cabeça se é século XVI ou XVII, mas é aquela praga, né, que na época eles chamaram de peste negra, mas hoje a gente sabe que não tem nenhuma relação, né, com negros. Foi, na verdade, uma doença infecciosa que no século XVI, o pastor está corrigindo, uma doença infecciosa que veio dos ratos, por isso hoje nós a chamamos de peste bubônica, né, porque bubônica ali o termo vem de ratos. E você vê ali que aquilo aconteceu por causa de um motivo bobo, né? Uma crendice. No período em que a igreja estava perseguindo as bruxas, matando as bruxas, eles acabaram exterminando os gatos, porque as bruxas tinham os gatos e eles achavam que os gatos eram do demônio. Daí vem a ideia de que o gato é do diabo, que algumas pessoas até hoje repetem, e o que não tem nada a ver. E por causa disso aumentou, né, a população de ratos, porque se você tira ali
o predador natural, né, daquele animal. Logo, a sua presa cresce de uma maneira desproporcional e isso acarreta vários danos. E o dano que causou foi uma pandemia colossal ali que matou boa parte da Europa. E o autor Ralph Nivenning, um autor que viveu naquele período, puritano, ministro de uma igreja reformada, ele escreveu um clássico, né, naquela época, A Praga das Pragas, que, segundo ele, seria o pecado. E o pecado é realmente ali como uma doença infecciosa, como uma praga. Ele vai além até mesmo da peste bubônica, ele vai além até mesmo do Covid, porque o pecado ele tem um poder letal muito maior. O pecado ele mata, e ele mata realmente. Ainda ali, se você pegar Covid, você tem a opção de fazer tratamento. Se você pegar ali, né, uma doença infecciosa advinda de um rato, né, uma peste ali, igual aconteceu durante a época da peste bubônica, você tem tratamentos, aí você encontra soluções para isso. Agora, para o pecado, a única solução é Jesus. Não há outra. Então, os homens que não têm a Deus, eles estão infectados e eles estão morrendo porque eles estão, dia após dia, definhando, caminhando para a morte. Por quê? Porque eles estão doentes. Eles têm ali o pecado que tomou conta da vida deles e os corrompeu de tal forma que gradativamente vai corrompendo, até que se chega um dia que eles morrem. O pastor até mencionou algumas semanas atrás que é exatamente por isso que pessoas decidem se suicidar, decidem dar cabo de sua vida, porque o pecado toma conta da vida daquela pessoa de tal forma que ela não vê nem mesmo mais sentido ali na sua vida e decide ali de maneira fria dar cabo da sua própria vida, da sua própria existência ali, na esperança de aliviar aquela dor, de aliviar aquele peso, que é a consequência do pecado. E o pecado, ele é enganoso, ele atrai a gente, assim como atraíram os filhos de Deus, que você vê ali no texto de Gênesis 6, que eles olharam para as mulheres e acharam bonitas. Você vê ali o pecado da lascívia, você vê ali um pecado sexual. Então eles se atraíram ali por um ponto de vista ali, que não foi um ponto de vista que deveria ser de homens de Deus, né, que andam segundo o Senhor, foi um ponto de vista carnal, e por causa disso eles tiveram ali conjunções carnais que tiveram consequências, né, catastróficas que nós vamos ver agora mais para frente. Pode passar para o próximo? Que é a queda da descendência santa de Sete. Lamentavelmente, por conta deste pecado, nós tivemos ali a queda dessa descendência, dessa linhagem que guardava uma boa religião, que guardava os ensinamentos do Senhor e procuravam andar segundo os seus caminhos. E isso foi algo muito triste, meus irmãos. Foi algo que acarretou nesse ultimato de Deus, onde ele declara ali que vai trazer um dilúvio sobre a terra para refazer novamente, para recomeçar. Então, esse é um momento muito triste do período da antiguidade humana. Eu acredito que esse é o período mais triste, porque Deus ele olha dos céus para a terra e ele vê que o pecado tomou conta de uma tal forma que ninguém mais se lembra dele, que ninguém mais busca o Senhor, se lembra dos ensinamentos dele e procura viver de acordo. E é exatamente isso que nós vemos no texto. Você vê ali as consequências, como eu escrevi ali, né? A posteridade de Sete não se manteve no caminho do Senhor, por seguirem os desejos de seus próprios corações. Eles casaram-se com pessoas desconhecidas e prenderam-se num jugo desigual, igual afirma ali em 2 Coríntios 6,14, né? Onde o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o jugo desigual. E isso era proibido para Israel, como nós vemos no texto de Deuteronômio 7, 3:1. E este foi o mesmo comportamento que ocasionou ali a infeliz apostasia até mesmo de Salomão, que era o sábio, né, que pediu a Deus ali sabedoria e foi o homem mais sábio que viveu nessa terra, mas exatamente por esse mesmo pecado que cometeram aqui os filhos de Deus em Gênesis 6, ele se apostatou, o que é descrito em 1 Reis 11, do versículo 1 ao 4. E isso trouxe consequências também trágicas para os judeus, depois que eles retornaram ali, né, da Babilônia, o que é relatado também em Esdras 9, 1, 2. Você vê ali que a ordem de Deus era que eles não se misturassem, né? E novamente o homem voltando a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor.
Exatamente como nós vemos ali no livro de Juízes o tempo todo. Deus, ele via ali que tinha aumentado a maldade dos homens, ele levantava ali, elegia um juiz, o colocava ali para ensinar o povo os caminhos do Senhor, o povo se arrependia, voltava aos caminhos do Senhor, mas depois os seus filhos, a sua posteridade, caíam. E assim como aqui no texto de Gênesis capítulo 6, né, os filhos de Deus, os filhos dos filhos de Deus, né, da descendência ali de Sete, eles também não conseguiram permanecer nos caminhos do Senhor. E eles voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E isso vale lembrar, vale enfatizar essa questão do julgo desigual, de como o casamento com uma pessoa ímpia, com uma pessoa que não anda segundo os caminhos do Senhor, não funciona. Não existe casamento, relacionamento evangelístico. Isso não existe. Os exemplos bíblicos que nós temos de homens de Deus que tentaram isso são catastróficos. Você vê ali que todos os homens de Deus que cometeram pecados sexuais, né, o que a Bíblia vai chamar ali no grego de porneia, né, o que já engloba todos os tipos, sorte de pecado sexual, eles caíram. Até mesmo Davi, que era segundo o coração de Deus, ali quando ele viu Batseba tomando banho e teve ali no seu coração o desejo de tomá-la para si, e então mandou aquela carta para que o marido dela fosse enviado na frente do exército e depois morresse para que ele pudesse tomar a esposa dele. Você vê ali que ele mesmo sendo alguém segundo o coração de Deus, sendo um homem de Deus, ele caiu por causa deste pecado, do pecado da lascívia sexual, daquela coisa de querer satisfazer os desejos sexuais. E você vê isso nas Escrituras o tempo todo. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele até mesmo ali debate, né, com aqueles filósofos que na verdade eram hedonistas. E a filosofia hedonista, ela está muito presente, até mesmo nos dias de hoje. Você pode não conhecer o termo hedonismo, mas o que ele ensina é exatamente isso. É a filosofia de que tudo que te traz prazer para a sua carne, é o que realmente vai te fazer feliz. Então, é aquilo que nós vemos naquele filme da Sessão da Tarde, né? Curtindo a Vida Adoidado. Eu acho que muitos já assistiram, né? Ali no comecinho dos anos 2000, ali passava muito na Sessão da Tarde, repetiu umas 10 vezes. Então, essa ideologia está impregnada na nossa sociedade, a gente vê ela na música, a gente vê ela aí na boca de artistas, muitas pessoas defendendo essa ideia de que o que vai te trazer felicidade é fazer os desejos da sua carne. Mas nós vemos nas Escrituras e até mesmo durante a nossa vivência que pessoas que buscam seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, que não se lembram do Senhor, acabam caindo. Isso não foi diferente com homens de Deus no passado e não é diferente com homens de Deus hoje. Quantos homens de Deus aí, lamentavelmente, não caíram por causa deste pecado? Aqui dentro da nossa tradição presbiteriana, tristemente, nós temos o caso do pastor Caio Fábio. Quantos irmãos aqui, até mesmo que viveram aquela época, não choraram por conta deste pecado que arruinou com a vida de um homem de Deus? E isso nós vemos nas Escrituras, como arruinou com a vida de Davi e de outros exemplos que eu já citei aqui. Pode passar para o próximo. E a decisão de Deus de não contender com o homem para sempre através do seu Espírito. O que nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3, aqui, onde diz: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Outras traduções diz que ele não contenderá mais com o homem. Pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Aqui nós vemos este termo, né, que muitos arminianos, né, utilizam até mesmo para contrapor o calvinismo, né, falando, tá vendo? Eles se oporam ao Espírito Santo, eles resistiram, então como que vocês podem defender uma graça irresistível? Mas, na verdade, isso não tem absolutamente nenhuma relação, porque, como diz o próprio John Piper em seu livro 5 Pontos, né, onde ele trata do calvinismo, a graça irresistível, ela é resistível até tornar-se irresistível. Isso significa que todos nós resistimos ao Espírito Santo de Deus até aquele determinado momento onde o Espírito Santo de Deus decide agir, faz a luz da graça raiar, abrindo o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos entender aquilo que está sendo pregado e aquelas palavras então não entram apenas nos nossos ouvidos, mas criam raízes em nossos corações.
e então nós cremos no Senhor Jesus e realmente deixamos de contender com o Espírito Santo, deixamos ali de rejeitá-lo constantemente, porque nós passamos a ter uma mente regenerada. Ocorre ali o que no grego chamamos de metanoia, que significa uma mudança de direção. E então nós mudamos a nossa direção. Se antes fazíamos coisas que eram contrárias aos caminhos do Senhor, agora procuramos guardar, a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. E esta palavra nos ilumina, como um farol que guia as nossas vidas e nos guia até Cristo. Então, isso não tem nenhuma relação com o que nós cremos sobre a graça de Deus ser irresistível ali no momento em que Deus realmente deseja salvar o ser humano. Quando ele age ali eficazmente e aquele amor de Deus constrange de tal modo que ele não resiste mais e se entrega totalmente a Jesus, e aqui cabe até mesmo o termo que ele aceita Jesus. Todos nós aceitamos Jesus, E isso não é um termo que deve ser usado apenas por arminianos. Os calvinistas, eles também aceitaram Jesus, mas a gente explica o porquê. Porque antes ocorreu uma obra irresistível do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem de seu pecado, da justiça e do juízo, como nos ensina as Escrituras. E voltando aqui para o texto, estes homens, eles contendiam com o Espírito do Senhor. E como eu escrevi ali, as luxúrias carnais geralmente são punidas com julgamentos espirituais, que são mais dolorosos que qualquer outra punição. Foi assim que Deus procedeu com Saul, quando ele decidiu seguir o seu próprio coração, e é assim que ele procedeu com o mundo antigo, quando os filhos de Sete decidiram se casar com as filhas de Caim. Foi por isso que, imediatamente após se arrepender de seu pecado de adultério, o rei Davi, que eu mencionei anteriormente, orou ao Senhor pedindo para que não lhe retirasse o seu precioso espírito. Por quê? Porque o rei Davi tinha exatamente essa ideia de que a punição para esse tipo de pecado, é uma punição espiritual, porque é uma punição muito pior do que qualquer punição material que Deus possa fazer. É a triste constatação de que nós não temos mais ali o Espírito de Deus, de que o nosso coração, que outrora era a morada do Espírito do Senhor, ficou vazio. E então ali, cabe aqui até a menção daquele texto onde Jesus fala sobre a casa vazia, quando ele se refere ao coração humano, que acaba voltando aqueles demônios que agiam antes, e ele traz ainda outros 7 piores do que antes. Por quê? Porque a casa ficou vazia, aquela casa que anteriormente tinha sido limpada, tinha sido habitação do Espírito Santo, esvaziou-se ali da presença de Deus, de modo que houve uma separação entre Deus e o homem. E é exatamente isso que é o pecado. O pecado, como nós aprendemos ali na classe de catecúmeno, eu me lembro que eu aprendi com o presbítero Afonso, significa, no original, na sua sentido ali semântico da palavra, mesmo no texto original, errar o alvo. Então, o pecado, além de causar separação entre Deus e o homem, ele é o homem errando o alvo. Porque, querendo ou não, todos nós queremos fazer as coisas de forma que nos agrade, de que nos tragam felicidades, mas às vezes queremos fazer isso sem Deus, deixando Deus de lado, deixando Deus à parte de nossas vidas, de nossas decisões, e assim acabamos cometendo decisões precipitadas, como os filhos de Deus em Gênesis 6, que decidiram se casar com mulheres ímpias. E pode passar para o próximo? Nós vemos aí a longanimidade do Senhor. E o pastor, ele já mencionou sobre Deus ser longâmino durante o devocional, mas aqui no texto de Gênesis 6 nós vemos exatamente isso. Deus deu ali um período de 120 anos de tolerância para que o povo se arrependesse. E durante esses 120 anos, Noé ele foi construindo a arca e foi sendo o pregoeiro da justiça. Ele foi pregando ali que a justiça de Deus estava chegando, a punição divina naquela sociedade ali pagã, naquela sociedade apóstata, ímpia, estava chegando. E eles não deram ouvidos, tanto que Jesus fala naquele texto onde ele diz que nos últimos dias, vai ser como nos dias de Noé, onde eles se davam em casamento, onde eles comiam e bebiam, faziam festas. Então eles viviam as suas vidas normalmente como se não existisse Deus, como um insensato ali de Salmos, se não me engano é no capítulo 14, que diz em seu coração não há Deus, e começa a agir por seus próprios desejos carnais e acaba sendo ludibriado pelo pecado.
E o pecado, meus queridos, é uma ilusão, por isso que ele é errar o alvo. O pecado ilude. Você pensa que aquilo vai te trazer alegria, você pensa que aquilo vai te trazer satisfação, mas na verdade não passa de ilusão, porque no final, a única coisa que ele vai te trazer é a morte. É aquilo que Deus fala, quando a gente estudou com o pastor ali na primeira aula, de que se Eva comesse daquele fruto, né, ela morreria. E realmente nós morremos de fato. E você vê que Deus foi longâmino até mesmo no jardim do Éden. Adão e Eva não morreram de imediato, eles não foram fulminados por Deus e exterminados naquele momento, mas eles morreram gradativamente, porque o pecado, ele é como um verme que vai corrompendo, até que chega um momento em que você de fato morre, de fato você perece. E é exatamente esse o objetivo do pecado. O salário do pecado é a morte. E isso é muito triste, e é o que nós vemos aqui no texto. Porém, Deus ele se mostrou longâmino. Deus mesmo no seu momento de ira, ele se mostra longâmino para conosco, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer quando alguém se perde. Então Deus, através da sua longanimidade, ele nos dá, esta oportunidade de nos arrependermos. Mas aqueles que seguem os seus intentos, os seus desejos do seu coração, isso acaba incorrendo só em um aumento da ira divina. Porque além de eles estarem fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, eles são contumazes em seu pecado, eles são persistentes, eles continuam fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, mesmo com Deus sendo misericordioso, mesmo com Deus sendo longâmino, e isso vai acarretando em mais ira, e o cálice da ira de Deus vai se enchendo, até que uma hora ele começa a transbordar. E Deus ele impôs ali um limite, lembrando que a longanimidade do Senhor não é um perdão. Deus não perdoou eles. Eles eram responsáveis pelos seus pecados e foram cobrados por isso. Mas Deus deu ali um período para eles e eles não conseguiram ali agir de modo que agradassem ao Senhor. Lamentavelmente. E pode passar para o próximo slide? O Afonso quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Victor, é mais uma curiosidade do que uma pergunta. Eu queria saber se nessa sua pesquisa, busca aí das interpretações todas, eu digo que eu gosto da teoria 1 também. Tá? Mas, era a que eu defendia. Com relação ao versículo 4, ele menciona que havia gigantes. Sim. Existe algum comentário? É uma diferenciação física que existia realmente? Ou era um problema hormonal da família dos filhos de Sete? Existe. Na verdade, aqui os gigantes, é muito debatido se eles realmente são gigantes. Porque, na verdade, o que eles utilizam como base de gigantes é o texto ali da Septuaginta, que realmente traduz como gigantes, e é o que é mais disseminado, mais famoso. Só que a Septuaginta, ela é uma tradução. E traduções, elas não são a palavra de Deus ali no original. Então, elas não podem ser levadas como verdade em última instância. Elas podem ser questionadas, porque são apenas traduções das Escrituras, no original. E essa questão dos gigantes é muito antiga. Ela remonta ali no período da Mesopotâmia. Você vê ali que no período centenas de anos antes de Cristo, os judeus já tinham essa crença, Tanto que o livro de Enoque, que data ali cerca de 300 a 400 anos antes de Cristo, o pseudepígrafo, ele narra 3 espécies de gigantes, inclusive os Néfilins, que eles entraram em guerra ali com outras espécies de gigantes, os Anaquins, e Enoque fala ali que realmente foram anjos que tiveram uma conjunção carnal, e a partir disso nasceu ali híbridos, seres que não são nem humanos e nem anjos, que são uma criatura completamente diferente. Só que esses livros, eles são fantasiosos. Por quê? A medida que Enoque dá ali é de que ele tinha, eu não vou lembrar exatamente quantos côvados, mas transliterando para as nossas medidas como nós conhecemos, seriam homens que tinham cerca de 120 metros de altura. Então a ideia de homens com 120 metros de altura tendo conjugação ali com as mulheres é uma coisa complicada, Não faz muito sentido. E essa teoria, além de se basear na tradição judaica, nos pseudepígrafos e numa tradução que é a Septuaginta,
ela também tem apoio dos patrísticos, né, dos pais da igreja. Eu li sobre... eu esqueci agora o nome dele, me fugiu, mas Justino Marte. E Justino Marte, ele já trazia uma interpretação um pouco diferente para fugir dessa questão aí mais sobrenaturalista, do problema deles serem muito grande. Eles falam que aconteceu ali semelhante a um processo de teofania. Eles tomaram uma forma de homem para terem essas relações. Então você vê isso daí sendo defendido ao longo da história da igreja. E na minha pesquisa foi basicamente isso que eu encontrei. Mas como eu falei, por ser Septuaginta e por ser pseudepígrafo, as bases que eles usam não são bases firmadas exatamente nas escrituras, são mais interpretações mesmos, que se apoiam muito na tradição e não na escritura em si. Tanto que no contexto imediato, o que faria mais sentido seria a descendência. Como eu falei, porque anteriormente, nos capítulos aqui 5, a gente vê falando sobre a genealogia ali de Adão, e no contexto imediato casa, né? Se encaixa. Então é isso, não sei se satisfez a pergunta. E a triste constatação do Senhor e as consequências do jugo desigual, né? E você vê que o Senhor olhou e declarou que todos os desígnios de seus corações eram continuamente mal. Uma triste visão e muito desagradável para a santa vista do Senhor. Pode passar para o próximo? Então você vê que Deus, ao olhar ali do céu, ele tem essa constatação triste de como o pecado tomou conta. E como o tempo já está avançado, eu vou resumir bem, Deus ele ameaça então destruir a humanidade com um dilúvio universal. E isso foi o resultado dos atos pecaminosos, que na verdade foram ali aqueles casamentos que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, porque era um casamento entre ímpios e homens de Deus. E as consequências disso foi uma geração que não guardou os caminhos do Senhor e que se desviou completamente. E o que eu vejo nesse texto aí que deixa bastante triste é que como Deus ele olha para essa situação, né? Um texto aí muito forte é o versículo 6 e o 7, que fala que Deus ele se arrependeu, né, de ter criado. Então, aqui Deus ele não olha como alguém impassivo, como alguém sem sentimentos, mas ele olha como um pai afetuoso, que ao ver o seu filho, né, desobedecendo, agindo ali contra a vontade dele, de uma maneira rebelde, ele se sente triste. E por isso eu escrevi ali que, eu vou ler aqui porque é maior, como um pai afetuoso, ele viu a insensatez e a teimosia de uma criança rebelde, que o desobedece de maneira contumaz, que não apenas o irrita, mas o aflige, e o faz com que deseja nunca ter tido filhos. É como um pai que, ao ter um filho, tem um desgosto tão grande que ele chega ao ponto de dizer que seria melhor ele não ter tido filho algum, porque aquele filho trouxe uma tristeza, uma angústia tão grande para o coração daquele pai, que é afetuoso, que ama a sua criação, que ele se arrepende de ter tido filho. Não por causa do que ele fez, porque Deus criou o homem reto, quando ele fala ali em Gênesis que criou todas as coisas e ele declara que são muito boas, isso é a criação original, mas quando entra o pecado, Deus se entristece, e por causa dessa tristeza, por causa desta dor, por causa dessa angústia, trazendo para os nossos termos, né, para entendermos melhor, Deus ele diz que seria melhor que ele nunca tivesse feito homem algum, nunca tivesse criado, mas ele, como é um Deus misericordioso, pode passar para o próximo slide, ele decide recomeçar. Então aí temos uma razão de esperança. Noé, o eleito da misericórdia. Então, em meio a uma sociedade, a um mundo caído, nós temos ali Deus elegendo um homem, escolhendo um homem para ser o pregoeiro da justiça, para ser o eleito da misericórdia de Deus, para pregar a misericórdia de Deus, mesmo ali com aquela justiça eminente a caminho. Então, como eu escrevi ali, dentre uma geração degenerada que havia se esquecido do Senhor, Deus elegeu Noé, o eleito da misericórdia, por intermédio de quem Deus mostraria tanto a sua justiça ao mundo, ao anunciar o dilúvio através dele, como a sua misericórdia, ao salvar. Eu coloquei aspas ali um pouco errado, mas sobre a tradução do versículo 6, Paul Gardner, né, um teólogo, ele nos ensina que a tradução de Noé achou graça é exata, mas o verdadeiro significado é expresso pela ordem inversa. A graça achou Noé. Isso é uma razão de esperança, pois demonstra que mesmo numa situação de juízo total,
Deus age com uma manifestação de graça imerecida. Então nós não temos que dar ênfase apenas na justiça de Deus, mas também em sua misericórdia, em sua graça. E eu queria ter tempo para trabalhar um pouco, porque essa parte é a parte mais bonita, mas como o tempo já está avançado, eu vou tentar condensar isso. Quando o texto fala ali mais para frente no próximo capítulo, que Deus coloca o arco-íris, né, o arco, a palavra no original ali, arco, é exatamente a mesma palavra que é utilizada para se referir a armas. Deus ali ele fala que pendurou o seu arco, que ele não iria mais matar o homem, né, com dilúvio, com água. Tanto que o texto que o pastor leu no devocional sobre os últimos tempos, né, fala que os elementos se desfarão em fogo. Então Deus não iria mais agir dessa forma e firmou um pacto, uma aliança com Noé e com a sua geração. E tristemente, a posteridade de Noé também não guardou os caminhos do Senhor. E na teologia nós dizemos que Noé, assim como Adão, eles podem ser considerados um tipo de Cristo. Porque foram homens ali que tiveram suas descendências ali, geraram filhos, só que esses filhos não conseguiram se firmar. Porém, quando Cristo veio, o segundo Adão, né, ele gerou filhos, e esses filhos conseguem se firmar através do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo que é fiel para terminar aquela obra que começou em nossas vidas. Então, mesmo quando ali a gente cometemos pecados, nós caímos, nós temos o Espírito do Senhor para nos levantar, para nos reerguer, para firmar os nossos pés novamente na rocha que é Cristo, para então assim estarmos firmados no caminho do Senhor, com os nossos olhos fitados no próprio Cristo, prosseguindo ali para o alvo, né? Que nada mais é senão Jesus. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que seguir adiante em nossa caminhada cristã, em nossa peregrinação nessa terra, tendo a consciência de que nós somos filhos de Deus, que nós não somos nascidos da vontade do homem, nem da vontade da carne, como aconteceu ali com esses homens, né? Você vê que eles foram resultados ali da vontade da carne, mas nós somos nascidos de novo em espírito. Então, ainda que você seja um filho de uma relação extraconjugal, de um jugo desigual, se você for nascido de novo em espírito, se você não nascer da vontade do varão, mas da vontade do Senhor, você vai ter vida dentro de si. E essa vida é Jesus. E Jesus é uma água viva que brota de nossos corações e jorra para a vida eterna. Então isso é muito bonito. Eu queria ter tempo para trabalhar essa parte, que é a melhor parte do estudo, mas infelizmente o horário já está avançado. Pode passar para o outro. E aqui eu quero abrir para perguntas. Como é um tema que gera muitas dúvidas, o pastor me autorizou a exceder um pouco o horário para abrir perguntas para os irmãos que tiverem dúvidas, quiserem fazer uma colocação. Tem algum irmão que quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Leva o microfone para ele falar. Se o pastor abrir a oportunidade aí, eu aceito. Mas eu falo demais. Os irmãos têm que ter paciência comigo. Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro com os irmãos. E agora despedir os irmãos, né? Que já excedeu o horário faz tempo. E eu quero pedir perdão para os irmãos aí que têm suas coisas para fazer, porque esse tema ele realmente tem muita coisa para falar, muito assunto, e eu juro que eu tentei condensar ele no máximo, comprimir o máximo possível. Eu juro. Tinha muita coisa para falar. Mas é isso. Foi.